Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. Quero apresentar a Meu nome Vivian. é Vivian de Araújo. Eu tenho um canal sobre relacionamentos e terapias integrativas. O tema do nosso podcast de hoje é: você conhece alguém que quer controlar a vida do outro? E aí, Yuka, você conhece alguém que quer controlar a vida do outro? Eu conheço uma outra Yuka, sabe? A Yuka do passado. Uhum. A Yuka do passado era assim mesmo, queria controlar a vida dos filhos, né? Fazia de tudo para que eles não se machucassem, né? Para que tudo ocorresse da forma assim perfeita. E aí de vários, assim, sabe, um processo de autoconhecimento profundo, PNL, muito estudo envolvido, eu vi que, nossa, não era o caminho. E aí é corrida contra o tempo, né, para melhorar isso. Mas a Uhum. Yuka do passado era essa De pessoa controlar, né? De extremamente querer controladora, queria que tudo Querer funcionasse dizer o que que o filho perfeitamente. vai fazer, como que o filho vai fazer. Às vezes a gente faz pelo filho também, né? Tem muito disso também. A gente vai lá e faz porque a gente acha que nós vamos fazer melhor, né? O nosso jeito é o melhor, é o mais correto, né? E até mesmo com o meu marido, né, com o Pedro, também achava que eu estava sempre certa, né, queria as coisas assim dentro de casa, do meu jeito, e queria controlar isso, né, assim, e ao invés de chamá-lo para discutir as regras da casa, como que a gente ia fazer, né, e respeitando o espaço dele também. E inconscientemente, claro, né, porque eu achava que estava fazendo isso para o nosso bem, para o bem da família, né, mas sem parar para escutar o lado de cada um, assim, aqui de casa, né, achando que, não, eu quero melhor para minha família, então vamos fazer desse jeito, né, Uhum. e sem respeitar a opinião, né, dos meus filhos, do meu marido, então eu venho trabalhando muito para quando acontece esses momentos, que a gente não consegue impedir totalmente, né? Mas eu tenho mais consciência de quando isso acontece. Quando eu vejo que, opa, estou atropelando, né? Eu paro e tento ressignificar, né? Para que não, para que a gente leve uma vida assim mais leve, né? Sem muitos conflitos, uma vida mais assim harmoniosa em família, né? Exatamente. Essa questão de controle também na vida amorosa, sentimental, na vida não só amorosa e sentimental, mas também na vida profissional, né? Geralmente, quando a pessoa faz uma coisa de uma forma, ela faz em várias outras áreas da vida, né? E aí, o que eu acho interessante, isso aqui, que a gente, esse tema que nós viemos trazer hoje, é que ele está muito associado a um pressuposto da PNL, que a gente estava até conversando agora mais cedo, né? E o pressuposto é: o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Gente, e aí a gente se pergunta, né? O que que isso tem a ver com controle, né? E é interessante porque, na verdade, o controle ele está relacionado com aquela questão de gente querer fazer da nossa forma, porque se nós fizermos diferente é, dá um certo receio, parece que a gente está fazendo errado, parece que entra aquela questão das críticas, né? E daí fazer do nosso jeito acaba sendo mais confortável para gente. Isso está muito relacionado com as memórias que nós já tivemos do passado, né? Então, muitas vezes são experiências que nós já vivemos no passado, de alguma forma, positivas ou não, né? E geralmente essa parte do controle vem de experiências negativas, de experiências que nos trouxeram algum tipo de trauma ou de desconforto, né? Nem diria trauma, talvez desconforto. E que se a gente fizer errado, ou fizer de uma forma que não seja a melhor forma, parece que está errado e não tá, né? Isso é apenas uma crença, uma forma de entender de uma vivência que já se passou. Então, o cérebro, ele não sabe, muitas vezes ele não tem essa percepção do que é real e imaginário. Ele traz essas crenças, essa vivência, essa experiência para o momento atual. E muitas vezes o momento atual não é tão perigoso, não é tão, como que eu falo, desconfortável
quanto o momento que se passou, né? Nesse momento, geralmente, a gente já está num estado de mais recursos, né? No momento atual. Eu posso E até dar um exemplo pessoal depois que aham, eu passo. exatamente. E Uhum. aí, esse controle está muito relacionado a essa questão, né, das crenças do passado, do que é certo, do que nós julgamos certo e errado, né? O que que eu acho que é certo, o que que eu acho que é errado. Pelas minhas próprias experiências e vivências, pelas minhas crenças, o que é normal. Isso é normal, isso faz parte do ser humano. Isso vai gerando os valores das pessoas, né? É dali que a gente tira os valores, a forma de viver, a forma, né? Os nossos limites, né? Isso é importante, mas até onde existe o nosso limite, o nosso espaço, e até onde existe o espaço do outro, né? Porque quando a gente começa a entrar no espaço do outro, nós começamos a realmente colocar o controle ali, né? O eu quero da minha maneira, sem conseguir nem entender o que o outro quer, né? E ali, esse é o limite que a gente precisa parar. E o que que realmente é meu, minha crença, que não, que tá desconfortável para mim, que faz sentido, né? Do presente, e o que que não é meu, o que que é do outro e que eu posso simplesmente soltar, né? Soltar, deixar essa crença não afetar, não deixar essa vivência, essa experiência não afetar aquela situação e dar liberdade para o outro, né? De ter o seu espaço, experimentar também, ter suas próprias crenças, né? Seus próprios valores. Mas fala, Yuka, você falou que tinha um exemplo pessoal Ai, para então, colocar eu tenho um aqui. exemplo com meu filho bem claro, sabe? Que assim, eu Uhum, custei para conseguir virar essa chave, né? Sempre quando eu uhum. via ele saindo correndo em disparada, parecia que meu coração disparava junto, né? Eu achava que ele ia cair, se esborrachar todo, se machucar, e aí já era automático, né? Fala, não corre, ou vai devagar, né? E aí eu vi, nossa, como eu tô sendo tão chata toda hora falando isso, sabe? Mas era inconsciente, quando eu via, eu já estava soltando, né? E aí eu comecei a pensar, né? Tentar resgatar das minhas experiências, assim, passadas, né? Assim, por que que eu estava trazendo essa sensação comigo, né? Toda vez que eu via ele correndo. E eu lembrei de um momento que na escola eu nem estava presente, né? Que na escola ele estava correndo, aí tropeçou e bateu, né, a boca num degrau assim que tinha na escola, O seu filho. o meu filho. E aí Uhum. ele ficou com o dente assim, sabe, escuro. E aí tive que fazer, né, um acompanhamento com o dentista, né, assim, graças a Deus não teve que fazer nenhuma intervenção, assim, só acompanhamento mesmo, né? Mas eu reparei que a partir desse momento eu comecei a disparar essa sensação de preocupação, de, né, ansiedade, toda vez que eu via ele correndo, porque eu associava a essa experiência negativa que ele teve, né? E foi difícil para eu resgatar isso. Eu não sabia, gente, mas por que eu estou sentindo isso, sabe? Deixa o menino correr. Racionalmente eu sabia que tinha que deixar ele correr, né? Claro, né? A gente não vai tirar a nossa responsabilidade, a gente tem que ver qual é o ambiente que ele está correndo, se é um gramado aberto, se é seguro, né? Mas assim, tirando isso, poxa, tem que deixar, tem que desapegar. E eu não queria sentir essa palpitação assim no peito, sabe? Essa preocupação. Não conseguia nem conversar com as pessoas, sabe? Eu parava de conversar e ficava só olhando assim para ele. Eu não queria mais isso, eu queria relaxar, queria deixar ele solto, sabe? Brincar, desapegar, e eu não conseguia. E aí eu relacionei a essa experiência em específico e aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E, nossa, hoje eu sou muito, muito mais tranquila, né? Então, primeira coisa, eu vejo, tá em segurança, tá num espaço seguro, que dá para ele correr, dá para brincar. Então, conscientemente agora eu consigo fazer, coisa que antes, né, antes da PNL, antes de vários estudos e curso e vídeo, eu não conseguia. Eu sabia racionalmente o que tinha que fazer, mas eu era assim, inconsciente, eu sentia aquilo, né? Uhum. E é legal isso que você está trazendo, Yuka, é, porque assim, inconscientemente
nós não sabemos que isso está relacionado com o nosso, conosco, né? Com a nossa crença, com a nossa percepção, né? E daí, quando nós começamos a trabalhar isso na gente e começamos a tomar essa consciência, entender melhor, a qualidade dos nossos relacionamentos melhoram muito, né? Porque como se começamos a perceber o que realmente é nosso, o que realmente é do outro, e ao respeitar o nosso espaço e respeitar o espaço do outro, é como se as coisas começassem a fluir, né? De uma forma mais harmoniosa, né? Como você mesmo falou. E a questão quando a gente fala de controle, eu lembrei aqui falando também, né? Aham. A gente tem que entender que cada um tem uma prioridade diferente. Então, às vezes eu quero, para mim, uma prioridade é arrumar um vazamento que está tendo aqui em casa, por exemplo, né? E para o meu marido é ajeitar o carro, que também está com algum problema. E aí a gente tem algum conflito de prioridades, né? E eu quero fazer do meu jeito, né? Então, isso mostra a questão do controle, né? E aí eu demorei também um certo tempo para administrar esses conflitos, assim, que eu tinha no relacionamento, assim, do meu marido, sabe? E a partir do momento que você tem essa percepção, tudo flui melhor, né? Então tá, então vamos ver o que é prioridade aqui para a gente. E aí a gente lista tudo o que precisa fazer e negocia, né? Tá, então, né, o que a gente vai fazer primeiro? Qual o prazo? Ah, não dá esse final de semana, então vamos fazer né, o outro e junto, né? Não querer impor, falar, não, eu que estou certa e a prioridade é isso daqui, né? Antes eu fazia, mas sem muita consciência de que eu estava querendo impor, né, a minha prioridade, né? Não, para mim isso é prioridade, né? Como que não é para você? Mais ou Parece menos. óbvio, né? Parece óbvio, né? Uhum. Mas a partir do momento que a gente tem consciência de que não, através do filtro dele, igual a gente falou no podcast anterior, né? Através do mapa dele, ele tem uma outra prioridade e eu preciso respeitar, né? A visão dele, né? Ele tem os motivos dele, tem as experiências passadas deles que levam a essa decisão do que é prioridade para ele, né? E eu tenho o meu mapa, né? O meu filtro, né? Como a gente já tinha conversado. Então, a partir do momento que a gente alinha as prioridades juntos, né, e não separadamente, as coisas começam a fluir melhor, né? Então, eu só lembrei disso quando a gente estava falando questão de controle, relacionamento, aí eu falei, não, deixa eu comentar isso aqui, porque é importante. Para mim, foi muito importante ter essa sacada e começar a juntos negociar as prioridades aí dentro de casa. Prioridade é importante também, né? Conhecer, eu acho que até antes disso, conhecer quais são as nossas prioridades para depois entender quais são as prioridades do outro, porque às vezes a gente quer só suprir a prioridade do outro, esquece da gente, daí a gente está dizendo não para a gente, está dizendo sim para o outro e não para a gente. Então tem que ser meio termo ali, né? Tem que É ser um os dois equilíbrio. lados, tem que ser em conjunto, né? É a questão do ganha-ganha que a gente também falou no último podcast, né? Do ganha-ganha, tem que ser no ganha-ganha. Os dois têm que estarem ali, né, se Uma divertindo, relação, né? aproveitando Muito aquilo tudo, exatamente. É, ecológica. e aí, uma coisa que é legal aqui que nós estávamos falando, né, que falamos de crença, né, é que, lembrando aqui o nosso pressuposto, né, o cérebro não sabe o que é real e imaginário. Eu queria só trazer um pouquinho de neurociência aqui, um pouquinho da parte fisiológica, né? Como que isso funciona no nosso corpo, né? Por que que o cérebro, ele não sabe o que que é real e imaginário, né? E aí vem um pouquinho de neurociência aqui dos estudos, né? Tem até um livro muito bom, que é do Daniel Siegel, é O Cérebro da Criança. O Vou livro até ele fala, mostrar que está aqui, ó, na cabeceira. coloca aí pra gente. Isso, O Li duas Cérebro da vezes já esse livro, e assim, não Criança. tem. Você vai lendo, aí você se encontra numa situação que você não sabe como lidar, aí eu pego e leio de novo, sabe? É incrível. Uhum. Muito bom. Incrível, incrível. E aí, nesse livro, em especial, o Daniel Siegel, ele é um neurocientista, né? E ele explica essa questão do cérebro de uma forma bem didática, bem fácil, bem simples para leigos, né? E foi uma forma que eu comecei a entender como repassar esse conceito, e que eu vou colocar aqui que eu acho importante. Quando nós lembramos de alguma memória, de alguma informação, seja ela consciente ou inconsciente, né? O nosso cérebro, ele joga os hormônios, ele acessa essa informação
do passado como se fosse real acontecendo agora. Então, às vezes, se eu tô vendo meu filho correndo ali na frente e eu lembro de uma informação do passado em que ele correu e se machucou e falo, ei, para! Eu eu tô fazendo isso de uma forma inconsciente, mas eu tô acessando uma memória real como se fosse presente. Então, é como se ele fosse se machucar de novo, que não é o caso. E aí o cérebro ele lembra daquela memória. Olha só como é que é interessante isso fisiologicamente no corpo. O cérebro ele lembra daquela memória em que a criança se machucou. E aí, para dar advertência, o cérebro joga o hormônio do estresse, a adrenalina, né? E a pessoa já vai estressada, já vai resolver aquela situação do presente no modo do passado, operando no passado. Ei, para de correr. E às vezes, ali, muitas das vezes, o ambiente mudou, os recursos, já estamos com novos recursos, a criança ela já tem mais conhecimento do ambiente, né? Já É claro cresceu, que já se desenvolveu. exatamente. É claro que precisamos ser responsáveis. Se for um ambiente ali que não é saudável, a gente tem que realmente falar, ó, para de correr, por favor, né? Ou vamos lá, a gente tira a criança do ambiente. Mas assim, geralmente, quando a gente fala isso, para de correr, é acessando essa memória em que o cérebro ele libera todo esse químico, né? Todo esse químico de estresse, de cortisol, e já vamos resolver a situação. Já viemos resolver a situação aqui do presente com esse estresse acionado, né? E daí, como é que a gente consegue trabalhar isso, né? E aí vem todo aquele trabalho de conscientização, de ressignificação de memórias, de entender o que realmente é nosso, o que é realmente do outro, né? Que a gente estava falando aqui. Então, fisiologicamente, tem realmente um estímulo ali para a gente ir lá e parar, né? Que é aquele medo que a gente tem de se repetir algo do passado. E a pessoa, quando ela tá no medo, ela tá naquele modo, ou luta ou fuga. É, Né? Ou vai lutar ou vai fugir. Então, ou eu vou lutar para que ele não corra, ou eu vou fugir dali, peraí, não quero ver, ou vai dar uma solução ali, né? uhum. É, porque o cérebro tá jogando esse coquetel químico ali do passado, né? Posso dar outro exemplo que aconteceu ontem mesmo, bem fresquinho, Pode, viu? diga, qual Não, é? ontem era umas 3 horas da manhã, né? Uhum, Aí o Léo, né, que é o meu filho mais novo, ele tem 6 anos. Aí ele me uhum. chamou de madrugada, mamãe, eu tô com um zumbido no ouvido. Meu Ah, coração começou já, tum, 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 a disparar. Falei, pronto. uhum, Entrou a água da piscina da natação. Ele já teve uhum, caso de otite, né? Nossa, umas 3 vezes. Foi um estresse, porque ele não uhum, toma assim remédio, aí tem que dar injeção. Então, é assim, é desgastante, assim, sabe? Sempre que acontece alguma coisa e precisa tomar remédio, porque ele não toma, né? uhum, Então, eu já disparei toda essa química de medo, de, e agora eu vou ter que levar no médico e ver o que que é, e fazer exame, dar remédio. E sem saber exatamente o que que era, o que que tinha acontecido, né? Quando eu vi que estava disparando essa coisa ruim, essa química do medo, né? Opa, peraí, né? Tomei consciência de que tudo estava assim na minha imaginação, baseado em quê? Baseado nas experiências passadas que eu tive de dor e sofrimento, quando acontecia alguma coisa com ele e eu tinha que dar remédio e não conseguia dar, né? E aí parei, pensei e falei, não, mas eu vou deitar aqui com você, né? Vamos ver se comecei a passar a mão assim no ouvido dele. Aí ele, ai, não adianta, mamãe, tem que deixar tampado o ouvido, senão fica o zumbido. Aí tá. Aí dei um minutinho e eu escutei, era um pernilongo que estava assim em volta assim dele e eu escutei também, só que eu não consegui matar, mas assim, pelo menos eu fiquei aliviada porque eu vi que, né, não tinha nada a ver com o que eu estava especulando já a ser, né? Então, uhum. ou seja, comecei a sofrer por antecipação e sem necessidade, né? Eu falei, gente, está tudo aqui, ó, tá tudo na minha cabeça, né? Aquela... E, Uhum, e aí, assim, agora quando começa a disparar isso, eu já corto na hora, né? Na hora eu já não paro, e isso, assim, foi muito depois de eu ler esse livro aqui, né? Porque ele explica muito bem isso. Falou, não, a forma que a gente tem que abordar, né, diante de qualquer situação, assim, de dor e sofrimento, né, com muita calma, com muita cautela, com muita racionalidade, né? Porque a gente vai muito no emocional e acaba tomando decisões precipitadas e acaba até assustando a criança também, né? Então, assim, respira fundo antes, né, de falar qualquer coisa, de tirar conclusões, né, da situação, sendo que você nem sabe ao certo o que que é.
respira fundo, né, e tenta mudar essa chave. Não, peraí, não, mas ele já foi na piscina as outras vezes e não aconteceu isso, né? Às vezes é uma outra coisa, né? Não, ele vai ficar bem. Aí eu comecei a pensar isso, falei, não, ele vai ficar bem, né? Não é nada disso, não, ele tá bem, a gente vai descobrir o que causou isso, com muita tranquilidade, né? Se tiver que resolver alguma coisa, a gente vai resolver, e tudo vai ficar bem. Comecei a pensar assim, sabe? Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E aí veio o pernilongo, e aí eu, ó, tá vendo? Vai ficar tudo bem, era só um pernilongo. Então, assim, no momento que surge isso, já corta e tenta virar a chave, né, para evitar esse sofrimento, né? Isso que você falou é interessante, o Yuka, porque, de novo, né, o cérebro ele não sabe o que é real e imaginário, então ele traz essas crenças e a gente acaba tomando muitas decisões, e aí tem um exemplo que eu gosto de dar aqui, a gente acaba tomando muitas decisões no medo, mais no medo do que num estado de recursos, né? E eu sempre explico nos meus atendimentos uma coisa que eu acho interessante. Nós temos vários estados emocionais, mas tem dois em especial que eu considero como se fossem polaridades opostas, né? Tem o Uhum. estado emocional que a pessoa está no medo, tá, que é luta ou fuga, e tem o estado emocional que a pessoa está no modo de recursos, que é no modo de tranquilidade, de amor, de relaxamento. E eu geralmente dou um exemplo. Quando, digamos, né, tá lá uma pessoa correndo de um leão, ela tá no modo medo, então ela tá na fuga, na luta. Né? Quando ela encontra uma caverna e se protege, e ela não tá mais com um leão ali perto dela, ela já vai para um estado de relaxamento, de tranquilidade, né? E aí é um estado em que ela tem mais recursos que ela consegue pensar o que fazer. Né? Uhum. Primeiro ela vai no luto ou fuga, vai se esconder, vai fazer alguma coisa para resolver aquilo imediato, aquele medo imediato. E aí depois que ela sai daquele modo de medo, é que ela consegue procurar recursos. E aí ela consegue pensar em outras soluções, que é sair da caverna, procurar de repente um outro lugar, mas né, procurar comida. Aí que ela pensa em comida, pensa em outras questões que são importantes também, que é o estado, né? Mas eu acho que esse exemplo do leão é até um pouco forte, mas é mais ou menos assim que acontece no nosso corpo, né? Então, quando a gente lembra dessas memórias do passado, é como se a gente estivesse no medo ali e resolvendo, tentando buscar soluções de uma forma que não tem como a gente buscar soluções. O cérebro ele vai jogar o hormônio do estresse e vai resolver, e a pessoa resolve aquilo no medo, né? Sem tantos recursos, né? E é importante trabalhar essas memórias do passado, essa consciência, né? E tem como a gente fazer isso de uma forma saudável, de uma forma terapêutica, né? Não é passando por cima da pessoa, porque algumas pessoas elas entendem que a gente tem que negar o que aconteceu e não é isso que a gente está falando, pelo contrário, aquelas lições elas são lições aprendidas e são muito válidas. O que a gente passou, tudo que nós vivenciamos são lições aprendidas e são válidas para o nosso dia a dia, são importantes para a gente. A questão temos que tomar cuidado com o estado emocional que a memória causa na gente na hora da tomada de decisão, porque é mais fácil a gente ter uma tomada de decisão. Eu não sei se eu estou sendo muito rebuscada com as palavras aqui, mas é melhor a gente ter uma tomada de decisão no amor, né? Ali no, como que eu falo, no estado emocional com mais recursos, do que tomar uma decisão num estado emocional de luta ou fuga. Porque aí só vai ter essas duas opções, luta ou fuga. Com mais recursos, você tem a luta, você tem a fuga, você tem, Você tem de uma repente, uma escolha, né, terceira das opções. opção que seja mais, né? Ah, não, peraí, você pode vir para cá, para esse cantinho aqui, olha, eu posso conversar com você, a gente pode brincar, Sim. né? No caso de criança, no caso de adulto. De repente, acolher mesmo a pessoa que está falando com você, porque às vezes a pessoa vem falar com a gente já vai no estresse e aí não vai funcionar, né? Enfim, ou então, não só, não, nem acolher, às vezes você precisa mesmo sair, tomar essa consciência, né? Ah, não, peraí, a pessoa tá ali irritada, eu vou sair, então, vou dar o espaço para ela. Isso também a gente faz isso com recurso, né? Mais facilmente quando a gente está no modo recurso. E é importante lembrar também que quando a gente acessa esse estado emocional negativo, né, porque assim, o nosso cérebro, ele não entende que assim, quando a gente lembra de alguma coisa ruim e acessa esse emocional negativo, ele entende que é como se estivesse acontecendo agora. Ele não separa, não, isso é passado, então esse sentimento, essa sensação ruim não vai te afetar fisiologicamente, não vai, né? Só o fato de você lembrar dessa experiência negativa e acessar esse estado emocional negativo,
E isso vai liberar todos aqueles hormônios de estresse e medo e vai fazer mal, né, para cada célula do seu corpo. Então, por isso a importância de, no momento que começar a sentir que o estado emocional, ele tá ruim, começou a ficar ruim, opa, para tudo e trabalha para virar esse estado emocional, porque ele já está te fazendo mal, né, assim, fisicamente, né, fisiologicamente, assim, falando. Aí só queria complementar o que você falou aqui, porque sim, é possível nós trocarmos o estado emocional, né? Só que só tomar cuidado, porque às vezes, hein, esse estado emocional, ele realmente ele faz sentido, né? Essa questão da luta ou fuga, às vezes realmente faz sentido. Assim, Isso. é uma linha Já muito, quis dizer muito quando você está tênue. consciente de que não faz sentido, né, Uhum, naquela uhum. situação. É E aí uma você linha muito tênue. é, Porque tem pessoas, e aí eu sempre falo isso, tem pessoas que vivenciam situações realmente abusivas, assim, e que elas são geralmente pessoas que foram muito invalidadas na infância, né? Essas pessoas que foram muito invalidadas, elas tendem a achar que aquele abuso ele é o correto, né? E aí, nesses casos, a pessoa precisa realmente entrar no modo luta ou fuga para poder sair dessa situação de abuso, né? E aí, o que é entrar no modo luta ou fuga? A pessoa ela precisa realmente sair daquele lugar, ou daquele ambiente, ou precisa sair assim, do contato com aquela pessoa, do contato com aquele. E aí pode ser o emprego, pode ser, né? O que for, para ela ir para um lugar onde ela possa ser acolhida, vista e ali ser trabalhado, né? Realmente na pessoa, como que ela pode lidar melhor com essa situação de uma forma que ela não permita mais que esse abuso aconteça, né? E aí, esse não permitir mais que esse abuso aconteça, a pessoa entender quais são os seus limites, quais são os seus espaços, qual é o seu espaço, para ela conseguir recursos e ela trabalhar de uma forma que ela consiga recursos, seja emocionais, físicos, financeiros, enfim, de espaço, de território, ela vai trabalhar nela para ela conseguir esses recursos para que ela não precise mais passar por situações de abuso, né? Então a gente tem que só tomar cuidado, porque o modo luta ou fuga, ele, nesses casos, né, que a pessoa ela é muito invalidada, quando entendi. criança, a pessoa realmente precisa sair daquela situação, daquele ambiente, né, para poder ela se recuperar ali e depois saber como lidar com isso mais para frente de uma forma mais assertiva, né? Assertiva. Acho que é Uhum, isso. uhum. Só complementando, mas o que você falou tá Ótimo. corretíssimo. Também concordo com o que você falou, tá? Isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso podcast, tá? Toda semana para vocês aí. É um tema bem bacana. Se tiverem sugestões também, né? Manda aqui nos comentários, tá bom? Já se inscreve no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima.